Revolução! Tudo bem? Eu sou o professor David Cerqueira, seu professor de História Geral. Tudo dará por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Antes de irmos para a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho e nos siga lá no Instagram. A aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa, este movimento revolucionário que estará ali tendo lideranças da burguesia na Inglaterra e vai ocorrer no século XVII. Uma curiosidade, este será a primeira revolução do Estado moderno, da era moderna, em que um rei vai perder a cabeça. Ele será decapitado. Roda a vinheta e vamos para a aula de hoje. A Revolução Inglesa ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é a Revolução Puritana e a Guerra Civil. A segunda fase é a República de Oliver Cromwell. E a terceira fase é a restauração da dinastia dos Stuarts. E por último vai ocorrer a chamada Revolução Gloriosa. Podemos destacar dessa Revolução Inglesa como um antecedente à ascensão da burguesia durante o século XVI. Ela que lá no início vai ter uma boa relação com os reis da dinastia dos Tudor, o Henrique VIII e Elizabeth I. Eles que vão iniciar e concretizar a reforma anglicana, ou seja, o rompimento da Igreja Católica com a Igreja Católica e a formação de uma nova igreja. A ascensão da burguesia foi tão grande que já em 1590 eles já tinham grande força política na Câmara dos Comuns, aquela Câmara que fazia oposição à Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes estava mais ligada aos reis, à coroa, defendia, eram nobres defensores da dinastia dos Tudor. Durante a dinastia dos Stuarts, que vai suceder a dinastia dos Tudor, Jaime I vai pegar a visão. Ele vai ver que essa burguesia puritana, anti-absolutista, vai estar ameaçando o seu governo. E aí, ele que vai governar de 1103 até 1125, vai criar medidas para tentar frear esse avanço político da burguesia, influenciando na economia. O que ele vai fazer? Vai aumentar impostos, vai formar monopólios estatais. Por um lado, essa formação de monopólios estatais vai favorecer uma parcela da burguesia, que vai poder ali controlar aquele setor sozinha. Por outro lado, nós vamos ter uma burguesia bastante insatisfeita, que está querendo ali o livre comércio. Além disso, ele vai iniciar uma perseguição religiosa contra os puritanos. Essa perseguição, todas essas medidas, vai gerar insatisfação dessa burguesia que vai confrontá-lo através das câmaras dos comuns. Só que já em primeiro não vai comer regra de ninguém. Ele vai falar, tudo bem, vocês estão reagindo? Beleza. E dissolve o parlamento, que fica inativo de 1614 até 1622. Em 1625, assume o filho do Jaime I, o Carlinhos, que vai ser conhecido como Carlos I. Ele vai chegar no governo tentando conciliar ali a coroa com o parlamento, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Ele vai propor o seguinte, bora criar um novo imposto? Vamos aumentar esse imposto? A Câmara dos Lordes, que diz amém para tudo que o rei diz, fala aceito. Já a Câmara dos Comuns diz não aceito. Diante disso, o Carlos I vai dizer, tudo bem, você não aceita, mas quem manda aqui sou eu, e vai dissolver mais uma vez o parlamento, que ficará inativo até 1640. Só que em 1640, Carlos I vai entrar em uma guerra contra a Escócia. Ele vai precisar de recursos financeiros. Mais uma vez, ele vai convocar o parlamento e falar, nós estamos em guerra, estamos precisando de grana, eu vou criar um novo imposto. O que é que vocês acham? Bom, a Câmara dos Lordes vai balançar a cabeça e dizer sim, amém, nós aceitamos. Já a Câmara dos Comuns, meu amigo, vai dizer não, nós não aceitamos. Só que dessa vez eles estão preparados, eles não estão ali prontos para serem dissolvidos mais uma vez. Eles já estão prontos para o enfrentamento. E aí vai surgir o líder, o Oliver Cromwell, que vai liderar um exército conhecido como Exército dos Cabeças Redondas, porque eles não aceitavam utilizar aquela peruca, que era símbolo da nobreza, e aí esse conflito terá início. De um lado, os cabeças redondos, liderados pelo Oliver Cromwell, e do outro lado, os cavaleiros, que era a nobreza, que estava ali defendendo o Carlos I. Aí tem início a tal Revolução Puritana e a Guerra Civil na Inglaterra. A Revolução Puritana ela vai ocorrer de 1640 até 1649, e nós podemos destacar dessa revolução a intensificação da guerra em 1642, quando Oliver Cromwell vai propor a formação de um novo exército, formado por uma pequena burguesia e pelo campesinato.
Esse novo modelo de exército ele terá como base os diggers e os levelers. Os diggers é a ala mais radical, que pedem a reforma agrária, e os levelers eles pedem a igualdade entre todos os cidadãos. Bem, o exército de Cromwell vai esmagar o exército da coroa e a ala mais radical dessa revolução vai pedir que o rei Carlos I seja decapitado, e isso irá ocorrer em 31 de janeiro. Algum tempo depois, em 16 de maio de 1649, vai ser proclamada a República na Inglaterra e Oliver Cromwell será intitulado o Lorde Protetor da Inglaterra. Esse governo de Cromwell vai trazer alguns avanços para a burguesia, principalmente através dos atos de navegação aprovados em 1650, que restringiram o transporte de produtos ingleses apenas para navios da própria Inglaterra. Mas, assim como os reis que ele criticou e depois decapitou, Oliver Cromwell vai romper com o Congresso, com o Parlamento, em 1653, com apoio do exército burguês, e vai instituir uma ditadura aberta. Mas destaque-se desse período da ditadura aberta a execução de líderes que o auxiliaram na tomada do poder, os líderes dos diggers e dos levelers. Bom, um tempo depois, ele vai tentar, em 1657, um acordo com o parlamento e vai tentar reativar esse parlamento. Não vai conseguir porque em 1658 ele vai falecer. Quem vai assumir o governo no lugar dele será o seu filho, o Richard Cromwell. Porém, o Richard ele não tinha o mesmo prestígio social que o pai. E havia ali um clima de, a qualquer momento, a ala mais radical da burguesia iniciar um novo processo revolucionário. Diante dessa instabilidade, desse medo de uma nova revolução, o parlamento ele vai fazer uma jogada arriscada. Ele vai chamar o filho do decapitado Carlos I para assumir o trono, o Carlos II, dando início então à restauração da dinastia dos Stuart. Em 1660, quem vai assumir o trono é o Carlos II, ele vai chegar com um discurso bem conciliador da paz e amor. Porém, quando ele assume o trono, nada daquilo vai se tornar verdade, ele vai tentar restaurar o absolutismo, ter apoio da nobreza para a restauração do absolutismo, inclusive tentando se aliar com a França do rei Luís XIV, aquele símbolo do absolutismo. Porém, o contexto social daquele período não era o mesmo contexto da época do pai dele. Estava tudo diferente. O Carlos II ele vai iniciar então uma perseguição aos puritanos, a esses calvinistas ingleses. Principalmente essa perseguição tem relação com a aproximação dele com a Igreja Católica. Em verdade, a dinastia dos Stuarts mantinha uma relação muito amigável com os clérigos. Perceba, o que Henrique VIII fez foi o rompimento com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica ainda tinha influência social sobre as pessoas, e isso não se perdeu de uma hora para outra, não se perdeu abruptamente. O parlamento, como era de se esperar, que era de maioria puritana, repudiou essas ações autoritárias do Carlos II. Carlos II, assim como os outros reis, não come regra de ninguém, e em 1681 ele irá dissolver o parlamento. Ele vai governar até a data de sua morte, em 1685. Aí quem vai assumir é o seu irmão, o Jaime II. Jaime II ele vai assumir o trono, vai reativar o parlamento, mas ele vai continuar com a estratégia de seu irmão de restauração do absolutismo. E ele vai muito mais além. Ele vai se converter ao catolicismo. Quando ele se converte ao catolicismo, ele vai trazer alguns benefícios para a Igreja Católica, como, por exemplo, a isenção de impostos. Porém, o parlamento vai temer que esse Jaime II ele se alie com a França e consiga realmente restaurar o seu poder absoluto. Então eles vão fazer uma manobra bastante arriscada. Eles vão chamar a filha do Jaime II, a Maria I, que era casada com o Guilherme de Orange, e vai pedir que ela assuma o governo. No início, o Guilherme de Orange, o esposo da Maria II, ele ficou meio pensativo, meio reflexivo. Ele, que era governante dos Países Baixos, pensou, bom, a Maria ela é a herdeira legítima do trono, ela poderá ter muito mais poderes do que eu, aceito ou não aceito. Em 1688 ele bate o martelo e diz, não, eu aceito essa proposta, vamos invadir. Ele pega o seu exército, marcha para a Inglaterra, chegando lá, Jaime II está rodeado do seu exército, da cavalaria, dos nobres, se achando, comigo ninguém pode. Porém,
Quando o Guilherme de Orange começa a avançar, a nobreza diz: desculpa, Jaime, mas eu estou do lado do Guilherme. Eu também estou insatisfeita com você. Jaime II fica acuado, sem ninguém para protegê-lo. Guilherme, que é bonzinho, fala: meu amigo, fuja, caia fora. Jaime parte a mil, vai para outro lugar. Bom, o Guilherme de Orange, então, ele será proclamado o rei, será coroado o rei e passará até a alcunha de Guilherme III, juntamente com sua esposa, a Maria II. Eles terão que assinar uma declaração de direitos de 1689 que restringia o poder deste rei. Ele não tinha mais poderes absolutos, poderes ilimitados, não. Existia agora um livro, uma constituição que deveria ser respeitada. Assim como houve a criação da monarquia parlamentarista. O parlamento, nesse modelo, ele teria mais poderes de governo do que o rei e do que a rainha. A Revolução, este momento, foi conhecido como Revolução Gloriosa, porque o Guilherme de Orange ele conseguiu dominar a Inglaterra sem derramar um sangue e sem levar à guerra. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha tirado suas dúvidas nessa revisão aí nos pontos principais de que pode cair na sua prova. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou então lá na nossa página do Instagram. Vamos juntos em busca dessa aprovação, não pare de estudar. Vamos lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.